Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o peso do cenário político nacional sobre os partidos políticos e candidatos a prefeito. Hoje, quem faz a análise é o cientista político Cláudio Couto, professor de Ciência Política dos cursos de Administração Pública da FGV de São Paulo. Muito obrigada, professor. Obrigado. Quero começar com os Jogos Olímpicos, que chamam a atenção do mundo inteiro para o Brasil. Que força tem um mega evento como esse para o conserto da imagem do Brasil tão atingida internacionalmente pelas denúncias de corrupção, a crise econômica, a crise política e, inclusive, o processo de impeachment que fora repercutiu em alguns lugares para algumas pessoas como sendo um golpe de Estado. A Olimpíada interfere de alguma coisa, de alguma forma? Olha, esses grandes eventos, eles podem interferir, eu diria, muito mais negativamente do que positivamente, a depender do que acontece. Né? Se algum grande desastre tivesse ocorrido na Copa do Mundo, ou se algum grande problema ocorrer na Olimpíada, isso repercute muito negativamente sobre a imagem do país. Caso tudo corra bem, de certa forma o país não fez mais do que a sua obrigação. Ou seja, organizou um evento de maneira competente, profissional, como se espera que se faça. Então, esses eventos são realmente um jogo de risco. Eles podem atrair mais turismo, eles lançam luz sobre um país, mas se algo der errado, isso exponencia problemas. Bom, a questão dos protestos nas arenas olímpicas no Rio de Janeiro foi liberada uma liminar que liberou os protestos. Embora o Conselho Olímpico vá recorrer, está valendo que pode ter protesto. Isso pode, de alguma forma, repercutir muito e mudar o voto de alguns senadores na decisão final do impeachment? Não creio que isso tenha qualquer... Tem essa força? Não tem. É claro que essa situação, se a gente olhar para ela nela mesma, ela é delicada porque a gente tem dois princípios em conflito. Um de que os Jogos Olímpicos não devem envolver questões de ordem política. Já tivemos no passado, por exemplo, o boicote, né, aos Jogos de Los Angeles, né, se não me engano, pela antiga União Soviética, depois tivemos o... Não, foi o contrário, né? Primeiro tivemos o boicote aos Jogos de Moscou, depois aos Jogos nos Estados Unidos, depois fizeram os Jogos da Boa Vontade, tentando reconciliar. Frequentemente se discute que não se pode trabalhar com questões políticas nas Olimpíadas. Mas é impossível, não é? Mas é impossível, porque... E aí o outro princípio que conflita com esse, de que não se deve politizar a Olimpíada. Vivemos num regime democrático, em que há liberdade de expressão e que é inevitável que pessoas que queiram se manifestar, se manifestem. Se você reprime essas pessoas, fica muito pior. Eu diria que essa é muito mais uma daquelas questões em que talvez por elegância se peça que não haja manifestações, do que se possa efetivamente punir as pessoas por fazerem isso. Agora, que não vai ter nenhuma influência no voto dos senadores, eu tenho certeza que não. Bom, hoje nós temos aí uma votação importante no Senado, a terceira fase desse processo, aquela que antecede o julgamento final. O resultado dessa votação poderá ser entendido como um pré-julgamento, aquilo que de fato vai acontecer no fim do mês, na votação final? Eu creio que sim. É muito difícil que alguém que tome uma posição agora, que vá mudar essa posição daqui a poucos dias. Isso pelo fato de que já se passou tanto tempo desde o início desse processo, que convicções já foram firmadas. Ninguém vai ser convencido por argumentos de um lado ou de outro a essa altura. Nesse momento nós temos muito mais uma disputa por uma narrativa que vai ficar para a história, né? Como é que futuramente vai se olhar para esse momento e se entender o que efetivamente aconteceu, do que propriamente uma tentativa realista de mudar o que vai acontecer daqui a alguns dias. Eu diria que esse é um jogo jogado e nós teremos aí na próxima votação um bom indicativo do que vai acontecer mais adiante. É interessante observar que tanto o PT como aliados da presidente afastada, Dilma Rousseff, já refluíram naquele vigor de defesa da presidente na luta contra o processo de impeachment. E, no seu entender, isso acontece por conta das eleições municipais, por eles entenderem que a tese do golpe pode não ser bem absorvida pelos eleitores e perderem votos nas urnas?
Olha, acontece, eu diria, menos por não ser bem absorvido e mais porque já há um cansaço em relação a esse tema, né? E ficar se batendo insistentemente... Não pegou a tese do golpe ou pegou? Eu acho que ela não pegou para a maioria da população, né? As pesquisas aí mostram isso, quantos são a favor do impeachment, quantos não são, quantos acham que é um golpe, quantos acham que não é, e aí fica se pregando para convertidos, né? Fica se pregando para aqueles que já têm opinião formada. E claro, existem eleições em curso, eleições exigem que se façam alianças, e essas alianças muitas vezes têm que ser feitas com partidos que apoiaram o dito golpe. E daí, consequentemente, se você quer se aliar com eles, não pode ficar entrando nesse tipo de contradição de afirmar que houve um golpe por aquele que hoje se torna seu aliado numa eleição. Bom, a presidente Dilma, ela insiste que voltando, ela quer voltar, não para ficar, mas para convocar o plebiscito para a decisão de antecipação da eleição presidencial. Nós temos indicadores de que a eleição já para presidente possa ter respaldo da população? Temos indicadores que não, né? Houve uma pesquisa recente que mostrava justamente o contrário. As pessoas não acreditavam nesse tipo de possibilidade. Mas que possam querer? Acreditar uma coisa, né? Acho que não acontece. Outra é gostaria sim que acontecesse. Não, e também não são favoráveis a que ocorra isso. Né? Na verdade, não existe essa expectativa. Eu entendo que, mais uma vez, a presidente Dilma chega atrasada à história, né? Isso ocorreu já em momentos anteriores, durante seu próprio governo, né? Essa era uma posição que ela poderia eventualmente ter tomado muito no início dessa crise, né? E mesmo assim, seria uma decisão muito difícil de ser tomada pelo fato de que há problemas em termos de constitucionalidade, não há nenhuma previsão para isso, ou seja, não haveria como viabilizar isso sem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da medida. Agora, o jogo já é jogado, simplesmente vira uma bravata. Professor, as novas regras eleitorais nessa eleição municipal têm sido muito criticada por vários coordenadores de campanha e dirigentes partidários, aqui mesmo nas minhas entrevistas no Jornal da Gazeta. E eles anteveem um futuro sombrio, porque entendendo que, como já tem sido dito, isso é uma experimentação e que pode resultar no maior caixa 2 jamais visto num processo eleitoral, porque o dinheiro vai ter que aparecer. E, além disso, pode ser dinheiro vindo de uma origem terrível, que seria da contravenção, de jogo do bicho, de cassinos clandestinos, ou mesmo do universo do crime, de facções criminosas. O senhor acredita nessa possibilidade tão sombria? Olha, eu acho que isso em parte já acontece. A gente sabe que existe em vários lugares do país candidatos que são financiados... Regra? Não como regra. Alternativa, né? Porque existe uma proibição como alternativa. Eu acho que existem candidatos que são financiados pelo narcotráfico, por milícias, a gente já sabe disso. Não é a regra e nem creio que será a regra agora. O problema é que nós vivemos num dilema. A doação legal de empresas se tornou um propinoduto. E aí não há como você manter essa regra sabendo que aquele dinheiro supostamente legal é, na verdade, dinheiro de propina. Por outro lado, se você proíbe, o dinheiro, como você disse, muitos acham, tem que aparecer. O problema é que nós temos hoje também uma outra questão. Boa parte dos grandes doadores de campanha eram empresas que estão envolvidas até o último fio de cabelo na Lava Jato e em outros processos. Será que elas vão doar como doaram antes, sobretudo para candidaturas majoritárias? Eu creio que nós vamos ter aí uma secura de recursos e a teríamos, mesmo que não houvesse a decisão de tornar ilegal esse tipo de doação, né? E é por isso que eu acredito que o que nós tendemos a ter nesse momento é muito mais, primeiro, uma necessidade de redução de gastos de campanha, e acho que isso vai aparecer, teremos campanhas mais modestas, a mudança no tempo de campanha, inclusive, facilita que isso aconteça, e uma expectativa muito grande com relação a qual será a conduta dos órgãos de fiscalização, né? Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, como é que eles vão lidar com eventuais denúncias, eventuais suspeitas de malversação de recursos aí, de utilização de recursos ilegais. É isso que vai definir o jogo que teremos. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.